A liturgia de hoje é um convite a todos nós de vivermos a santidade. E a santidade, como lhes disse no começo, ela não é um privilégio de alguns, um mérito de alguns superdotados na arte da vivência cristã e que, portanto, atinge a santidade. A santidade é para todos nós, é para cada cristão, para cada um de nós que aqui estamos. Deus colocou um desígnio de santidade no nosso coração que precisa se concretizar. No entanto, nós precisamos olhar essa meta para a qual o Senhor nos destinou e trabalharmos para alcançá-la. Até porque Santo Inácio de Loyola dizia o seguinte: a vitória mais bela que alguém pode celebrar é a vitória sobre si mesmo. Essa é a vitória que nós precisamos celebrar. Vencer-nos em tudo, a fim de que o Senhor viva e resplandeça em nossas vidas. A primeira leitura, que é do livro do Levítico, nos apresenta propriamente um jeito de servir ao Senhor, e o livro do Levítico é propriamente isso. Se você ler Levítico, Números, são os livros que vão dar as normas do culto, né? O Levítico tem hora que ele é bem nos pormenores de como que tem que ser o culto, como que tem que se servir a Deus. E essa parte que nós estamos lendo no dia de hoje é o chamado Livro da Santidade, que vai do capítulo 17 ao 23, e que tem o objetivo propriamente disso, de mostrar como que nós temos que fazer para servir a Deus de maneira correta. Ele começa indicando o seguinte: sede santos, porque o nosso Deus é santo, isto é, a nossa santidade está condicionada à santidade de Deus. É gostoso lembrar o sentido bonito da nossa criação. Quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus jamais sai de nós. Portanto, todas as vezes que Deus olha para nós, Ele consegue enxergar a imagem dele em nós, porque ninguém tira a imagem de Deus de nosso coração. A semelhança nós já vamos perdendo conforme as nossas atitudes e ações. E a santidade é viver a semelhança do Senhor. Eu acho muito bonito uma definição de santidade que uma vez Deus falou por uma mística. Às vezes nós achamos que santidade, né, como dizia, são homens extraordinários. Falou de santo, a gente imagina a gente que levita, que anda sobre as coisas, que faz milagre, que levanta morto. É evidente, alguns santos fizeram isso. No entanto, não está em santidade. Santidade é Deus vivendo em nós. Olha que bonito. E vivendo de tal maneira que as pessoas consigam reconhecer Deus no jeito que você está vivendo. Isso que é santidade. E de maneira concreta, o Senhor nos apresenta o itinerário de santidade. A primeira leitura vai dizer: guarda ódio contra teu compatriota, ame o próximo como a ti mesmo. Se você vê alguém errando, repreenda a pessoa, mas com jeito, mostra o caminho, porque senão você, de certa forma, se torna cúmplice. Tenhamos uma medida alta da vida, porque Deus tem uma medida alta de nós. Olha, Deus fala que nós precisamos ser santos, porque Ele é santo, Ele é a medida da nossa vida de santidade, e nós precisamos, através desse itinerário, retomar a semelhança com o Senhor. O que acontece muitas vezes é que nós caminhamos muito desanimados em fazer o bem. Perceba, quantos de nós, quando se depara com uma situação como essa, fala: nossa, padre, quando eu era mais novo, eu era tão bom, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro, eu ajudava as pessoas, tinha coisa da igreja, eu vinha, arrumava, fazia, qualquer situação que precisava, eu estava lá para ajudar. Mas depois, padre, muita coisa ruim aconteceu comigo, fizeram isso comigo, eu tive um relacionamento que foi assado, eu não consigo mais confiar nas pessoas, eu uma vez emprestei, padre, para alguém, a pessoa me roubou, não me devolveu, eu sofri muito, e hoje eu não consigo confiar mais em ninguém. Perceba que as experiências negativas da vida de uma pessoa que está vivendo assim condicionaram que você fizesse isso. Nós não podemos deixar que as pessoas tirem de nós aquilo que é o melhor. Quantos de nós se cansou de fazer o bem por causa de uma experiência negativa que teve? E quanta coisa boa deixou de fazer por causa disso, se desanimou? É evidente que a experiência negativa tem que nos deixar espertos. Gente, tem muita gente bondosa aí no mundo, viu? Tem muita gente que se veste de uma virtude, não tem não. Então tem que ser esperto mesmo, em alguns sentidos. Mas isso não pode endurecer seu coração diante de alguém necessitado, diante de algumas circunstâncias. E o problema é que nós vamos nos cansando e vamos minando os nossos relacionamentos.
Perceba, quando há uma decepção muito grande no relacionamento, gradativamente você vai perdendo algumas situações boas no seu relacionamento. Mas na verdade, não precisa nem acontecer uma coisa muito difícil. Pequenas coisinhas vão minando o relacionamento, que no primeiro momento era estável, era bonito, porque nós vamos perdendo a capacidade de olhar os detalhes e, acima de tudo, nós perdemos a meta que o Senhor pediu de nós. O Evangelho de hoje desafia todos nós. Pode olhar, cada situação que o Senhor apresenta é bastante desafiadora. Parece que Jesus começou do pouquinho, falando, até que ele chega no último e exige de nós praticamente um rasgar-se. Olha o que o Senhor está dizendo. O Senhor vem dar um tapa em você na face direita, oferece a esquerda. Não está pedindo para você pedir para outra pessoa te bater. Oferece a outra face, é oferecer outra postura de não violência, de reconciliação. Se alguém pedir para andar um caminho com você, anda dois. Nessa época, o soldado romano pegava uma pessoa pelo braço e falava: vamos andar 1 quilômetro comigo aqui. E não era algo bom, era uma punição. Vai falar: já que pediu para andar anda dois. Alguém fez um processo para pegar sua túnica? Deu um manto também, não vive submetido a essas coisas, não. Alguém te pediu emprestado? Empresta, ou seja, não foge daqueles que estão verdadeiramente necessitados. E depois o Senhor termina dizendo o seguinte: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Aí que está o grande desafio nosso. Sabe por quê? Nós nos acostumamos a amar aqueles que nós gostamos. Tanto que, certa vez eu expliquei, como falei várias vezes para vocês, que Deus pediu para nós nos amarmos, não para nos gostarmos. Gostar, você vai gostar de um ou de outro. Amar tem que ser para todo mundo. É natural, onde você trabalha num grupo de muita gente, isso em qualquer situação, gente. Na igreja, fora da igreja, no seu trabalho, na escola, em todos os lugares, sempre tem um grupo que você tem mais afinidade, não é? Você pode tratar todo mundo bem, mas você pode tomar um cafezinho com uns 2, 3 para conversar, porque a gente é assim, é um ser humano, é natural isso aí. No entanto, o fato de você ter mais afinidade com um ou com o outro, não pode te esfriar no amor para com todos, e nem fazer diferença para com os outros. E quando eu falo fazer diferença, no sentido, se você ocupa alguma função de coordenação, você não pode favorecer aqueles que você vai tomar café, não. Tem que ser na igualdade. No entanto, o amor é para todos. Porque se você parar para pensar, como que a gente vai gostar daquele que nos prejudica? Daquele que nos faz mal? Daquele que puxou o tapete? Daquele que fez a sua vida um inferno? Que procurou, te arruinou? É impossível gostar de uma pessoa assim. Se alguém gosta de uma pessoa assim, é tratamento. Não é normal. A pessoa que eu atendi uma pessoa até para trás assim, não fez isso, expõe gosta. Eu falei: desculpa, você não está bem da cabeça, não é normal. Amar a pessoa, ou seja, tratar com respeito, com carinho, conseguir se relacionar bem, é para todo mundo. Mas nós precisamos entender uma coisa: por mais grandioso que seja isso que Deus nos pede, nós somos capazes de concretizar. O que acontece é que nós temos dificuldade de entender a ideia de processo, e temos dificuldade de entender isso em todas as circunstâncias, no sofrimento, naquilo que é bom. Você percebeu que nós somos uma geração que não consegue resolver problema? Não consegue resolver. Sabia que, só para entrar no mérito dos relacionamentos, hoje os relacionamentos não acabam porque as pessoas não se amam mais. Às vezes você vai atender, a pessoa fala: a gente até se gosta, a gente se ama, mas a gente tem incompatibilidade de gênero. Gente, todo mundo tem incompatibilidade de gênero. Isso é absurdo, não é? Você está casado, você pode ver. Olha para o seu esposo aí. Olha para a sua esposa. A esposa que ninguém mal. Vocês são diferentes, não são? São. Não existe compatibilidade perfeita de gênero. Não existe. O diferente é o que enriquece. É propriamente aí que está a grande questão, que nós não conseguimos mais resolver problema. Apareceu a situação, como não sabe resolver, se protela, depois virar algo grandioso, fica muito maior para nós, porque nós perdemos a ideia de processo. Cada coisa tem um tempo. Nós não temos muitas vezes a ideia do processo para chegar à nossa finalidade, e não temos a ideia de processo para recuperar algumas situações.
Quanta gente que eu conheço, que eu venho conversar, e a pessoa aprende um problema enorme, ela se julga porque não consegue resolver de um dia para o outro. Não consegue mesmo. Tem coisa que demanda tempo, que demanda trato, uma hora se resolve. E para viver o melhor de Deus em nossas vidas, essa virtude, não é do dia para o outro. Não pense em vocês que depois dessa homilia, você vai chegar lá amando todos os seus inimigos. Maravilha. Não. Vai chegar no seu serviço, que te prejudicou, você vai dar um sorrisão. Vem cá, dá um abraço. Não é assim não, gente. Mas nós temos que ter meta. Repita comigo, ascese. Essa é uma palavra que nós pouco falamos. Do mesmo jeito que um atleta vai definir São Paulo, ele se expõe às dietas, disciplina, treinamentos para conseguir uma coroa corruptível. Tal tem que ser nosso empenho para conseguir a coroa eterna. O duro é que nós não nos disciplinamos na vida de oração. Eu sempre brinco, quando aperta o seu dia, qual é a primeira coisa que você tira? A sua oração. Não pode ser assim. Nós precisamos ter uma meta, porque a ascese, que são exercícios espirituais, ela quer nos possibilitar que nós criemos condições para vivermos aquilo que Deus espera de nós. Talvez hoje você não consiga viver, você não vai amar os inimigos, mas você precisa trabalhar para que você chegue ali. E logo mais nós viveremos a quaresma, e a quaresma será um tempo que você vai ter que fazer exercícios espirituais que lhe possibilitem viver a virtude. Sabe por quê? Se nós não tivermos essa percepção, nós viveremos mais uma quaresma onde nós viveremos intervalos entre excessos. Estava um excesso aqui no carnaval, você foi, comeu, bebeu, fez tudo que você podia, fica 40 dias sem fazer a maioria dessas coisas, no sábado santo volta do mesmo jeito. Que mudança teve? Percebe? Nós somos uma geração que faz penitência, mas não damos sentido à nossa penitência. Nós não somos uma geração masoquista que gosta de sofrer, não. A penitência tem que estar em função da superação de algumas realidades nossas. Às vezes nós vivemos tanta privação nesse tempo, mas não resolvemos o nosso interior. Hoje a liturgia, quando nos chama a santidade, ela quer que nós sejamos senhores de tudo que nos rodeia. Se eu lhe perguntasse durante a sua semana de hoje, rapidamente, quem que tem movimentado você? Você movimenta as suas emoções, ou são as suas emoções que movimentam você? Os seus sentimentos são movimentados por você, ou você movimenta os seus sentimentos? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você tem raiva, você expressa sua raiva, ou você consegue controlá-la e colocá-la no seu devido lugar? Quando você é contrariado, você consegue superar esse sentimento de contrariedade, ou você vai e fala tudo que vem na sua cabeça? O que tem nos movimentado? Nós precisamos movimentar as coisas e não sermos movimentados por elas. Até porque eu tenho dito para vocês, emoção, sentimento é a realidade mais instável que existe. Ora você está bem, e tem dia que inexplicavelmente você acorda bem, e tem dia que inexplicavelmente você acorda mal. Agora, você vai se condicionar por aquilo que você sente, ou você vai condicionar seus sentimentos a partir da perspectiva da fé? Não é fácil viver o amor. A gente pensa que os santos chegaram assim porque eram predestinados a isso, que Deus concedeu uma paciência extraordinária para eles, e que portanto eles conseguiram porque eram privilegiados. Não, gente. Sofreu tanto quanto eu, quanto você, as mesmas dificuldades que você tem, eles tinham. A grande questão é que eles tinham uma finalidade, tinham uma meta e construíram uma vida para isso. Afinal, a segunda leitura nos diz que nós somos habitados por Deus e que nós precisamos cuidar desse templo que somos nós. Deus habita você e você precisa cuidar desse templo do Senhor da melhor maneira possível. E nós cuidamos do templo do nosso interior, vivendo na interioridade desses preceitos de fé. Aproveita, vai começar a quaresma na quarta-feira de cinzas. Você vai ter impulso de cinza, tenho certeza que você vai se propor alguma penitência, vai se propor alguma realidade para você enfrentar durante esses 40 dias. Eu queria chamar a sua atenção para uma coisa, encerrando essa reflexão. Quando você for escolher a sua penitência, não escolhe pela dificuldade daquilo que você vai se privar. Por mais que seja algo difícil, faça. Mas não olha, não pense que a sua quaresma vai ser eu ficar sem isso ou ficar sem aquilo. Sabe por que a gente paga a quaresma tradicionalmente? Uns falam,
eu não vou comer isso, eu não vou comer aquilo. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa não se come carne. Por quê? Nós estamos dizendo que nós somos maiores do que isso. Nós estamos dizendo que nós conseguimos controlar as emoções. É por isso que de nada adianta você parar de comer um monte de coisa na quaresma, aí chegar no sábado santo, sabe como que é? Come até o reboco da parede se deixar. Não é para fazer isso. É para controlar aquilo que nos movimenta, para controlar nosso coração. Eu não estou falando que você não pode parar de comer o seu chocolate, que você não pode parar de tomar o seu refrigerante. Faça isso, mas seja vitorioso sobre isso. Coloque cada coisa no seu lugar. Tenha esse espírito de desapego, de colocar cada coisa no seu respectivo lugar. Portanto, eu vou passar uma tarefa para vocês. Antes de chegar aqui na quarta-feira de cinzas, medita esses 3 dias antes de chegar na quarta-feira. Se pergunta aquilo que está em excesso na sua vida. Não precisa ser só alimento não, viu gente? Às vezes nós falamos demais. Controla a sua língua. Às vezes falamos das pessoas. Às vezes vemos coisas que não é para serem vistas. Às vezes ficamos muito tempo no celular, muito tempo no computador. Às vezes criamos hábitos que não correspondem a uma vida virtuosa. Muda essa coisa na sua vida. Se você é uma pessoa muito nervosa, seja mais calmo. Se você tem estado alguns excessos, seja mais moderado e faça dessa quaresma um momento no qual você sai vitorioso sobre tudo aquilo que não é do Senhor em sua vida. Amém? Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, um instante de silêncio. Apresente ao Senhor seu coração, sua vida, sua história. Apresente-lhe o profundo desejo que você tem de viver essa santidade em sua vida e sua caminhada de fé. Amém? Amém. Fiquemos de pé.